Na sequência, a gente entra mais, né, na questão da discricionalidade. Então, é a questão da a discricionalidade na atuação dos burocratas de nível de rua, né? Então, qual que é a questão aqui? É que já está provado, né, pela literatura, há uma distância entre o desenho da política pública e sua implementação. Então, é feito todo um esforço, né, de racionalizar, de planejar uma política pública no âmbito da sua formulação, mas, por vários fatores, a implementação, normalmente, né, para o bem e para o mal, ela não sai exatamente como formulado. Por quê? Porque vai depender de quem é o público-alvo, né, quem vai implementar, né, qual a visão de mundo, quais as características, qual a cultura, né, dos chamados implementadores, qual a realidade social que ele vai encontrar. Então, há uma distância entre o desenho da política, entre a formulação da política e sua implementação. Isso também porque os agentes, né, os chamados burocratas de rua, eles têm, por um lado, autonomia para aplicar padrões de decisões e normas, né? Quer dizer, eles interpretam a política, né? Então tem uma certa, na prática, uma certa autonomia para implementar normas ou aplicar normas e decisões. Por um lado, as instituições impactam as práticas dos agentes públicos, né? Em especial aqui dos burocratas de nível de rua. Então, eles são condicionados pelo aspecto institucional, as normas, as regras, né? As decisões tomadas em nível acima deles. Né? Mas, por outro lado, eles também têm a questão das ações, dos valores, das referências, do contexto dos indivíduos, né? Que também são tão importantes quanto as instituições. Então, os agentes públicos têm os seus valores, né? Eles estão inseridos em uma determinada cultura, né? Quer dizer, eles passaram por um nível, né, de aprendizagem, quer dizer, incorporando outros valores, outras regras, outras percepções, outras visões de mundo. Então, por exemplo, no caso, que é o tema da professora Gabriela Lota, né, de um agente de saúde, né? Se esse agente de saúde ele sai ele, né, nasceu e cresceu no contexto de uma determinada comunidade e se é essa comunidade, nessa comunidade que ele vai atuar, né, será produzido um tipo de relação. Agora, se ele vem de fora, né, de um outro bairro para atuar naquela comunidade, a relação vai ser outra, tende a ser outra, tende a ser uma relação de maior distanciamento, né? Por exemplo. Então, tem o lado institucional, mas existem, né, os fatores de interação entre o burocrata de nível de rua e os chamados beneficiários da política. E tem uma margem, né, de discricionalidade dos agentes. Né? Então, uma série de situações, as instituições, as normas, elas não prevêem. Né? Então, em várias situações, o agente público, o burocratinho de rua, ele vai ter que interpretar a situação, né, do que está acontecendo, e muitas vezes ele não tem informação suficiente, então essa questão da informação é muito importante. Então, por exemplo, o policial que chega, né, para apartar uma briga, ele não tem ali todas as informações, ele não sabe quem começou, o que aconteceu, enfim, é uma situação complexa a partir da qual ele vai ter que tomar uma decisão, né? Claro, com base no treinamento dele, né? Etc., né? O que está na lei, né? Mas como foi falado, a lei, a norma,
a política pública, né? E nem o treinamento ele consegue abarcar todas as situações, né? Então, o policial vai ter que tomar uma decisão. Então, aí você tem uma margem para a discricionalidade, né? Que pode ser positiva, resolver o problema, mas também pode cair na chamada arbitrariedade, né? Então, é uma situação bastante complexa esta da discricionalidade. Então, a importância da autonomia, né, para a implantação de políticas públicas, quer dizer, os burocratas de nível de rua, eles têm uma certa autonomia na implementação de políticas públicas, né? Então, ela vai discutir esse tema. A discussão em torno, primeiro, da legitimidade para tomar decisões. Então, até que ponto, né, esses funcionários eles têm legitimidade para tomar decisões. É um tema que a literatura ainda precisa discutir. Por quê? Porque esses profissionais não são eleitos, né? Diretamente, não são escolhidos diretamente pelos beneficiários, né? Então, essa questão da tomar decisão, muitas vezes, como já foi dito, eles agem como policy makers, né? Então, é uma discussão que a literatura tem que fazer. Até que ponto eles podem fazer isso e, claro, como controlar, né, o nível de discricionariedade dos burocratas de nível de rua. É um tema que ainda precisa ser estudado pela literatura. Então, influenciada pelo contexto de atuação dos agentes, né? Interação com sistemas políticos, organizacionais, profissionais e comunitários. Então, os agentes, eles interagem, né, com todos esses sistemas aqui, né, com o nível político, com o nível organizacional, profissional e comunitário. Então, eles estão envolvidos numa situação bastante complexa, né? Então, fatores que influenciam a ação dos burocratas de nível de rua, né? A discricionalidade dos burocratas, essa interação, né? Eles estão submetidos a seus próprios valores, valores de outros atores, né? Que podem ser tanto estatais quanto sociais, né? E também interagem, né, com procedimentos, restrições, estruturas, incentivos, proibições. Então, eles estão, assim, como já falado, ensanduichados, né, entre o nível institucional e esse nível que a autora vai chamar de nível da interação, né, a relação deles com o contexto, com seus valores, né, com outros atores sociais, etc. Então, é o que vai ser definido aqui, né? Quer dizer, fatores institucionais e organizações, né? Os fatores institucionais e organizacionais são determinantes para se compreender como os burocratas implementadores agem, na medida que, ao longo da cadeia de implementação, são construídos contextos específicos sobre os quais os burocratas poderão atuar. Então, é o lado institucional da política, né? As regras, as normas, o que pode, o que não pode fazer, né? Conforme a formulação da política. Mas, como já dito, existem os fatores individuais e relacionais, né? Então, considerando que as burocracias são coletividades orientadas para objetivos, mas que exercem as práticas a partir de suas preferências, tendo em vista as interações existentes. É importante levar em conta os diversos referenciais envolvidos no processo, como os do público, dos atores políticos e dos próprios burocratas. Então, os burocratas interagem, né, com a própria comunidade, com associações, né, com outros profissionais, e eles têm os seus valores, ideias, práticas, conhecimentos, crenças, né? E tudo isso influencia a ação, né, da implementação de políticas públicas. Então, quem for estudar os burocratas de nível de rua tem que perceber que eles convivem, né, com esses dois
conjuntos de fatores, o lado institucional e o lado dos fatores individuais e relacionais. Fatores individuais são os próprios valores, né, do profissional, a sua formação, né, o contexto no qual ele nasceu e cresceu, e os relacionais muitas vezes como ele interage, né, com outros profissionais, com a comunidade, né, quais são as redes, né, de interação formulada, né, por esses profissionais. Então, o burocrata de rua, né, a interação, elite política e burocrática, né, quer dizer, eles se relacionam com uma burocracia e com um nível político que está acima deles, né? A comunidade que recebe os serviços. Então, a gente já viu que é uma relação complexa, porque cada beneficiário espera a solução dos seus problemas, enquanto os burocratas de rua são levados a perceber, né, os problemas, né, os beneficiários no seu conjunto, né, no seu todo. Laços pessoais e profissionais, né, quer dizer, eles estabelecem laços com os beneficiários, com outros profissionais, como já dito, né, com associações, eles criam verdadeiras redes, né, quer dizer, são as questões de cooperação e também conflito, né, no processo de implementação. Em algumas comunidades, a cooperação pode predominar, em outras, o conflito pode predominar. Então, tudo isso vai dificultar ou vai ter um impacto na implementação da política pública. E, evidentemente, o burocrata de nível de rua está no centro desse processo. Uma questão importante é a dos burocratas de nível de rua como representantes, né? Em várias situações, o agente de saúde, por exemplo, ou o profissional da assistência social, ou o próprio professor, ou são, né, melhor dizendo, os únicos representantes do Estado que muitos cidadãos vão encontrar no seu dia a dia, né? Então, não é o vereador, não é o prefeito, né? Essas pessoas muitas vezes não têm contato com o vereador, com o prefeito, com atores políticos, né, propriamente dito, ou com os representantes, né, propriamente dito. Elas têm contato com o agente de saúde, com o professor, o policial. Então, muitas vezes, esses profissionais atuam até como representante, né, do cidadão, né? Quer dizer, procurando resolver pequenos problemas, dando conselhos, etc. Então, é uma situação também bastante complexa que a literatura precisa estudar mais, né? Na sequência, ela vai tratar dos dilemas e dicotomias, né, da discricionalidade. Então, a discricionalidade dos burocratas de rua, né, essa questão da lei já foi comentada, da legitimidade ou não, das escolhas e decisões, né, eles terminam adaptando políticas, né, e fica claro, né, no raciocínio da autora que esses profissionais não possuem, né, legitimidade democrática, porque eles não são eleitos, né? Mas, como já dito, eles aparecem muitas vezes como, entre aspas, representantes, né, dos cidadãos da comunidade. Então, a autora vai dizer: a ideia é que esses burocratas conseguem estabelecer elos entre as políticas públicas ou instituições que as coordenam, e seus beneficiários normalmente pessoas das comunidades locais, né? Então, a própria situação de atuação desses profissionais leva, né, os mesmos a muitas vezes aparecerem como na prática representantes, né? Quer dizer, eles de fato são aqueles profissionais que fazem a ponte, né, entre os cidadãos e o Estado, porque, como diz a definição, eles estão na linha de frente, né?
Então, a interação Estado e usuários, né, durante a implementação. Pode gerar estilos que facilitem ou não o acesso aos direitos e aos serviços públicos. Então, a depender, como já falado, né, se são burocratas que nascem na comunidade, são da própria comunidade, essa interação, esse processo, né, de facilitar o acesso aos direitos e serviços pode ser maior. Agora, muitas vezes se é um profissional, né, com uma visão mais autoritária, de fora da comunidade, esse acesso pode ser prejudicado, o acesso aos direitos e aos serviços pode ser prejudicado. Então, o Lipsky aponta para a possibilidade do exercício de arbitrariedade por parte do burocrata de rua. Então, isso é bastante claro no Brasil em relação ao policial, né? Quer dizer, ele leva longe demais essa discricionalidade, muitas vezes, e acaba tratando, né, o cidadão com extrema arbitrariedade. Né? Então, essa discricionalidade pode descambar para a arbitrariedade e ação fora da norma, né? fora da lei. Falei do policial, mas outros profissionais, né, podem também agir com arbitrariedade se a discricionalidade não for controlada. Né? Então, há um conflito, falando de outro aspecto, entre os administradores e os chamados burocratas de rua. Né? Então, o conflito é em torno de valores e objetivos. Enquanto estes, os administradores, pretendem alcançar os resultados consistentes com os objetivos da agência, os burocratas de rua querem processar o trabalho em consonância com suas próprias preferências, assegurando o que for necessário para o completarem. Como decorrência, a relação entre ambos, embora conflituosa, é de mútua dependência. Então, aqueles burocratas que estão acima dos burocratas de nível de rua, eles querem resultados, né? Eles querem que as metas sejam atendidas, né? Quer dizer, as metas de atendimento no hospital, né? De combate ao crime, enfim, de aprovação nas escolas, eles querem resultados. Mas a realidade do burocrata de nível de rua é outra, né? Ele não pode perseguir apenas os resultados, né? Na medida em que eles têm que lidar com todo um contexto, né? Contexto no qual eles precisam tomar decisões constantemente, né? Enfim, então há, digamos assim, esse conflito, né? No entanto, como está dizendo aí na passagem, um depende do outro, né? Quer dizer, o burocratinho de rua depende dos administradores, porque eles ditam as regras, né? Digamos assim, né? E os administradores precisam dos burocratas, porque são eles, né, que implantam a política. Não haveria implementação da política sem os burocratas de nível da rua.